Então, podemos ir? Podemos? Então, vamos lá. Na unidade 3, prevenção, o estudo de hoje, doutrina espírita, instrumento da promoção da saúde do corpo e da alma. Então, vamos passar mais um slide aí para o título da aula de hoje, que é terapia espírita, o papel da casa espírita. Pode passar. Bom, o primeiro texto que nós temos aí é no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, que fala sobre os espíritas, e o nosso subtítulo aí é Regras do Trabalho Espírita, e nós vamos ver algum texto que vai nos orientar sobre isso. Então, no texto do Evangelho, está lá: Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Bom, o início, por que esse texto está aí no início das regras no trabalho espírita? Exatamente, o trabalho dentro da casa espírita, ele tem que ser diferente do trabalho normal de fora. Às vezes as pessoas, ainda mais agora veio, já de um tempo para cá, né? Tecnologia, parte administrativa, quer dizer, toda a necessidade de você modernizar a casa espírita. Claro, administrativamente você tem que estar efetivo, e a maioria de nós não tem essa formação, mas a maioria eram voluntários antigamente. E aí você vai vendo, com o crescimento das atividades, você tem a necessidade de você ter uma administração mais técnica. Só que o pessoal às vezes confunde isso, quer fazer do centro espírita o mesmo ambiente que você tem no ambiente de negócio. E não é assim, é diferente. No ambiente de negócio vale tudo praticamente, o que a gente vê aí é um puxando o tapete no outro, uma falta de fraternidade, porque a maioria das pessoas não tem um comportamento. Vou falar um negócio assim, não é nem falar comportamento moral, não. Mas as pessoas não têm um pensamento religioso. Então, ele dificilmente olha para o outro como um irmão, em realidade. Presta bem atenção no que ele está falando. Então, as pessoas, elas costumam se exceder. Então, sempre o equilíbrio, né? É necessário um tratamento técnico? É. Mas antes disso tudo, você tem que lembrar essa regra aí. O funcionário não sei o que, tem que ter disciplina? Tem. Mas além disso, você tem que ter essa disponibilidade de tratar com o outro. Por isso que ele fala ali, sede os vencedores da impiedade. Porque no mundo normal, técnico, o erro é um erro e o cara não tem, ele não vai procurar atenuante. Se bem que o gerenciamento mais moderno, isso eu acompanhei na minha época de transição mesmo para isso, o pessoal passou a valorizar o que eles chamam de inteligência emocional, que nada mais é do que você ter um comportamento cristão. Por quê? Porque não foi porque eles achavam bonitinho e vamos fazer isso porque para dar apoio às pessoas. Não, porque eles começaram a reparar na prática que as equipes que eram gerenciadas por pessoas que não andavam com o chicote na mão, que eram enérgicas, porém o tratamento era uma maneira mais decente, com respeito, a equipe compra o barulho. Então a produtividade é maior, não foi feito pelos ídolos olhos de ninguém, foi feito porque para a empresa via que rendia. Então eles foram vendo essa característica. Mas as pessoas que não têm o equilíbrio querem pegar e agir dentro da casa espírita com uma rigidez que nem hoje as empresas estão achando legal. Ou também a falta de disciplina também. E a falta de respeito de alguns que mas não compreendem nem a regra nem a disciplina. Mas aí é exagero, porque nós estamos falando ao contrário, você tem que ter isso. Essa foi a introdução. Agora, além disso, esse aspecto que tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, tem que ter tudo.
Mas, além disso, tem que ter o amor. esse amor. Porque senão você desvirtua e você perde a essência. Porque você vê a aplicação, é só olhar, vamos olhar a lei normal. A lei nossa, ela é muito mais punitiva, a lei dos homens, do que educativa. E a gente aprende que a gente tem que recuperar a pessoa. Todo mundo fala, é bonitinho, na teoria não. O pessoal é vítima da sociedade, mas vai dar emprego para ele, e ninguém dá. O cara fala, é igual que o pessoal para confrontar exagera, então leva para casa. Ninguém quer levar para casa. Quer dizer, na teoria se age assim, mas na prática o cara fica com o pé. Acaba ficando o troço manco porque você não dá a oportunidade. Vamos reintegrar a sociedade. Olha a lógica das nossas obras sociais. Quando o altivo direcionava. Qual é o intuito? Não é dar esmola, é reintegrar a pessoa. Então ali é dar independência para ela e não criar uma dependência. Exato. Exato, e não você criar uma dependência. Você vê que é completamente diferente, vamos falar, de tudo que existe aí. Não de tudo, porque tem as exceções, tem pessoas que fazem esse trabalho e tem o pensamento cristão. Mas o cara, quando quer fazer isso, ele faz para criar uma dependência, para ter o poder em cima daquelas pessoas. E a casa espírita não, por isso que a gente sempre fala a diferença da assistência social do assistencialismo. Então não é criar a dependência, é você encaminhar para que a pessoa passe a ter uma independência. E isso dentro do trabalho das equipes é fundamental, porque se você não tiver esse olhar que te dá uma paciência maior, mas é o seguinte, tem que ser consciente, porque senão vai para o extremo. Não é paternalismo, é diferente. Porque aí senão você vai, não pode ser nem só coração, nem só razão, é uma mistura dos dois. Porque se você não levar em consideração o que tem que levar, vai gerar indisciplina, vai gerar um monte de coisa que também não é produtivo. Então você tem que equilibrar esse meio termo entre a visão do cristão, que é a empatia. O pessoal de DRH troca isso, vai trocando nome, mas na realidade é o que é o ensinamento original do Cristo, que é bom, se coloca no lugar do outro, faz ao outro aquilo que você queria que o outro te fizesse, e isso vai mudando de nome com o passar do tempo, mas o comportamento é o mesmo, pode dar o nome que tiver. Então é esse tipo de equilíbrio que faz com que o trabalho seja diferente, desenvolver esse espírito fraternal. E você vê nas próprias definições que a gente tem da doutrina espírita, o que é ser fraterno? Não é passar a mão no erro. Você tem que ser complacente com quem errou, mas não complacente com o erro. É aquele lance, o escândalo há de vir, mas aí daquele que vem o escândalo, você não pode deixar de aplicar, você tem que corrigir aquele erro. E realmente, na visão do cara, não é condenar ele eternamente, mas também não é deixar impune, é educar, porque senão você não está educando. Se você punir por punir não está educando. Se você não fizer nada porque, vamos ser fraternos, você também não está educando. Então tem que ter o equilíbrio, e é isso que a doutrina mostra para a gente. Nilton, pode dar uma passada no outro aí? Tendo dúvida, querendo fazer uma colocação, avisa que aí o microfone aqui capta. Seguindo aí mais um texto. Há companheiros que desejam atuar na casa espírita como se fossem pessoas desligadas de qualquer compromisso com a realidade que a casa oferece. Espécie de trabalho autônomo que não procuram estar ligados a nenhuma entidade ou nenhum patrão em particular. O momento do espiritismo exige que todos que estão ligados a instituições meditem com profundidade. Cara, isso aí dá, como diz o mineiro, conversa para mais de metro. Mas, superficialmente, o que traz para a gente ali? Primeiro, você tem que ter um porto seguro. O que a gente observa? Vamos partir de alguns fatos que a gente vê, principalmente na área que eu atuo, a divulgação doutrinária.
Aí você começa a fazer estudo na casa, aí começa a ser convidado para outras casas, aí o pessoal, você faz um trabalho razoável, as pessoas gostam, aí convida para mais casas, convida. Então, nesse caminho, tem muitas pessoas que fazem o quê? Se desliga da casa e começa a fazer o chamado voo solo. Ah, eu sou palestrante. E vai ter palestra em tudo quanto é dia, em tudo quanto é casa. Aí você pergunta, qual casa que ele está vinculado? Nenhuma. Aí tem desculpa para tudo. Se você fala, pô, mas tu tem que estar vinculado a uma casa. Não, eu trabalho para o espiritismo e não para nenhuma casa. Se tu quiser justificar, tu pode justificar até a pena de morte. Como um tempo atrás eu já justificou com a Bíblia, né? Muito tempo atrás. Você puxa o argumento para onde você quer. Só que isso não é um ponto, isso é uma visão maior que você tem que ver. Quando se fala que você tem que estar ligado a uma casa espírita, não é exclusividade da casa espírita. Quer dizer o seguinte, é a mesma coisa um barco. O barco pode ir para diversos lugares, mas ele tem que ter um porto seguro para voltar. Um lugar onde ele vai abastecer, onde ele vai... Ah, mas eu posso abastecer no outro? Pode, mas a tua equipe de manutenção central está aqui que é o de confiança. É isso. Porque se a gente começa a se desvincular, porque uma coisa é você falar assim, tu não pode fazer trabalho em nenhuma outra casa, o doutrinário, divulgação, não é isso que se fala. Mas o altivo sempre orientou, e eu como comecei a fazer esse trabalho lá, então o que vem na minha cabeça era sempre assim, eu não ia, e até hoje eu faço, quer dizer, até hoje eu faço, porque eu já tenho esse tempo, eu já sei quais as casas, mas ele falava assim, tio, chamaram para fazer palestra na casa tal. Aí ele olhava, assim, vai, mas não cria vínculo não. Vai lá e faz o trabalho, tudo bem. Para conhecer e tal. Outras casas, ele falou, não, pode atender. Dá uma atenção, vai. Então ele mesmo indicava algumas casas para a gente ir mais, e outras casas para a gente dar só um atendimento e tipo ponto-socorro e sai. Aí por quê? É aquele negócio. Primeiro, tu entra em qualquer lugar. Sair da mesma maneira que tu entrou é que é difícil. Então, e outra coisa, tem pessoas que falam assim, eu tenho que pedir autorização para eu ir na outra casa. Não é questão de porque isso mexe com orgulho, né? Vou ter que pedir para o Nilton, Nilton, eu posso ir fazer para ele? Não é isso. É porque você tem que ir levar a equipe espiritual que trabalha no centro. Senão você vai desprotegido. E nego não pensa nisso, né? Pensa que é a autorização do cara aqui terreno. Não é isso. É porque se você vai pela casa, e você é representante da casa que você trabalha, você, se tiver juízo, aí vamos indo lá, tu vai junto com os mentores espirituais. Qual o resultado disso? Tu chega em qualquer casa, se você for imbuído disso, você não vai sentir diferença quando você estiver ali fazendo palestra. Se você estiver fora dessa sintonia, ou você, que também é o seguinte, o cara fala, não, mas eu estou sintonizado em qualquer lugar. Não é bem assim. Impacto fluídico independe da tua postura mental. Isso é que às vezes o cara confunde. Eu me ligar a um pensamento é uma coisa, eu tomar um impacto fluídico é outra. Porque quando eu passo por essa porta aqui, eu posso estar pensando no que for, o choque fluídico vai ter. Imagina aquela visão que a gente tem, né? Que os espíritos falam, nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal, assim como os peixes estão dentro d'água. É o meio de propagação. Então, não é questão de sintonizar contigo, com ele ou com ele. A questão é o seguinte, eu estou entrando, aqui é um aquário, eu estou entrando e puf, o fluido em mim. Se esse ambiente for equilibrado, eu vou tomar um impacto de um fluido equilibrado. Agora, vou absorver só se eu tiver a sintonia naquilo ali. Mas a pancada tu vai levar. Então, isso desestabiliza, porque
o tipo de desequilíbrio, porque vou dar um exemplo que o Altivo deu uma vez numa aula. Peixotinho, uma vez, foi convidado a ia para uma sessão de materialização. Foram pegar ele, marcaram, perto de uma zona de meretrício. Ficou lá. Quando foram pegar ele, espiritualidade, pegaram, não vai fazer o trabalho, não suspendeu o trabalho. Por quê? Ele estava ali, estava pensando em besteira? Não. Mas olha só, ali energia sexual puluando. Pergunta, o indivíduo tem energia sexual? Tem. Faz parte da natureza. Então, ele absorve aquilo ali, aquele tipo de fluido, independente. Não é se o cara que estiver pensando em besteira vai absorver muito mais. Mas, como é uma energia natural tua, tu vai absorver. Aí, o tipo de trabalho de materialização é limpo, tem que ser o tipo de fluido, senão não dá complicação. Então, não é postura mental nele, foi impacto fluídico, material. E aí, vai fazer o quê? Então, o pessoal confunde isso. Então, você tem que estar acompanhado. E outra coisa, por isso que começam os problemas. Se você está ligado a uma casa, tu está ligado, sintonizado ao mentor espiritual da casa, aos mentores, que não é um espírito só. O Altivo sempre falava isso para a gente, né? Porque nunca me preocupei nem com isso, até que eu via muito fenômeno mediúnico quando eu estava na Umbanda e tal, eu nunca cheguei já no Leon Denis sem isso na cabeça. Foi mais fácil também. Mas eu via assim, sempre achava, um guia, você tem o guia, é o guia do trabalho, cara. Então ele falava para a gente ali em cima, quando sobe ali, dependendo do assunto, é um espírito que está ali, um espírito trabalhador. E a maioria nem conhece. Pode ser um professor, não sei, qualquer um que desencarnou que vai estar ajudando ali, que conhece aquele assunto. Não necessariamente um espírito de divisa. Então, eu sempre faço as minhas preces ali, assim, que ele falou, que um espírito amigo possa se aproximar e que eu possa captar. Não é fulano, beltrano, ciclano. Agora, encontro de medicina espiritual, a gente sabe quem nasce Bittencourt. A gente vai pedir a ele, mesmo que não seja ele que venha, ele manda outro. Mas várias vezes, quando tinha aquelas palestras na véspera do encontro, várias vezes o médium chegava e falava, Tio Inácio estava ali do lado, tomando conta, para não falar besteira. Aqui a Dilane passou para a gente que são 4 espíritos responsáveis. Cada dia deve ficar um. O Inácio, o doutor Bezerra, o doutor Herman e o Roberto de Canalete. Médico. Esses 4. Cada dia é igual na desobsessão. A desobsessão tem um guia responsável pelo trabalho naquele dia. Na outra semana é um outro guia. E a gente sente a diferença. Sim, condução. E às vezes até a gente se prende em algumas coisas. O fulano. Não, às vezes é a falange do fulano. O que quer dizer falange? São os espíritos daquela equipe. Igual quando a gente faz no encontro, eu sempre explico assim para as pessoas. No encontro a gente não prepara um monte de dinamizador? Prepara. No dia eu não posso ir, vai o Newton. A gente estudou junto, preparou o mesmo material, está na mesma sintonia. Então, essa é a importância de você estar ligado à casa. Se você está ligado à casa, você está ligado a esses espíritos. Se você começa a fazer voo solo, você fica entregue ao teu equilíbrio e desequilíbrio. Como a gente não está equilibrado 24 horas por dia, tu imagina a lambança que dá em termos de sintonia. Aí que começa a ficar perigoso, porque você vê muita gente jogando pensamentos pessoais na doutrina espírita. O cara vai acomodando os conceitos ao comportamento dele. Isso a gente tem falado sempre. Uma coisa é eu reconhecer que eu não tenho isso, eu não faço ainda isso. Cara, mas não interessa. A medida é aqui. É igual salto em altura. Cara, a régua está aqui em cima. Eu não faço isso. Tudo bem, mas a régua é aqui. Eu tenho que brigar para fazer isso. Não é eu baixar o nível da régua para se adaptar ao meu comportamento. Então, a doutrina espírita,
É a lei de Deus, trabalha com a lei de Deus, com Jesus, Kardec e Jesus. Olha lá, nem é isso aqui, a lei de Deus é perfeita e está aqui. Agora, eu tenho que chegar até lá. Esse apoio do plano espiritual é essencial. Aí você, mas o fulano, ele não tem. Aí você olha assim, pô, quer dizer que se a pessoa veio com a missão, tá, entre aspas, missão de fazer esse trabalho, divulgar no Brasil, divulgar fora. Pode ser? Pode. E não vai estar amparado? Vai, mas isso não é para qualquer um. Aí você pega os exemplos que a gente tem. Quando você fala em divulgador, qual é o primeiro cara que a gente pensa? Divaldo. Pô, olha o que ele tem na Bahia. Ele não tem um centro espírita, ele tem uma cidade. Ele tem uma cidade com tudo. No sentido de assistência social, tudo mais o que? Tá, a casa espírita que ele está ligado. Ele é o ser do mundo, é um cidadão do mundo em termos de divulgação. Mas, meu amigo, o porto seguro dele está onde? Está lá em Salvador, amigo. Uma época eu estava trabalhando lá, aí eu descobri, eu fuçando, né, depois do trabalho, estava no hotel, eu falei, caramba, estou a 20 minutos de lá da parada, de táxi. Aí peguei um Uber, fui lá. É uma zona, uma área, assim, não é para... O caminho é uma área, vamos dizer assim, em torno ali, é como a nossa Mané aqui, as áreas de assistência social, são lugares que se equilibraram, mas não é para você ficar de bobeira ali, mas ali tem toda uma estrutura em volta, aí tu vai lá conhecer, aí tu vê, pô, um cara que poderia dizer, pô, voo solo, está ali. Chico Xavier, casa espírita fincada ali. Então, é um sinal de respeito à espiritualidade e consciência de como funciona o mecanismo. Então, ele tem que estar ali, esse é um aspecto. O outro aspecto que pega ali é quando você fala assim, ó, que desligadas de qualquer compromisso que a casa oferece. Isso quer dizer o quê? Cada casa tem uma linha de ação. Por isso que tem que se ter cuidado com isso. Tem sempre um chinelinho furado para um pezinho doente. Mas vamos falar do bem espírita. Você tem Frei Luís. Olha o trabalho que é feito no Frei Luís. Atende um monte de pessoas com uma característica do trabalho mediúnico. E eles estão fazendo agora uma série, estão fazendo reuniões de estudo pública também. Mas o trabalho lá, o carro-chefe de lá é o quê? Cura. E você vai ver lá, vão trocentas mil pessoas que não são espíritas, muitas não eram, e vai e começa a ter um contato por conta daquilo ali. Aí tem pessoas que ficam, mas não sei. Não, é uma característica de trabalho. É para atender um público específico. Então, e bota o estudo, tem tudo lá, mas o carro-chefe é esse. Então, tem uma característica. O Leon Denis, aqui, e outras casas que obedecem a uma mesma direção espiritual, o objetivo é o quê? Divulgação principal, não é que lá não divulgue. Eu estou querendo dizer o seguinte, a vertente principal. Qual é o objetivo principal da casa? É esse aqui. Tem os outros? Tem, a nossa também. Então, a nossa trabalha com cura, mas não se dá a ênfase a esse trabalho. A gente sabe que ocorre um monte de coisa, mas não se dá. Por quê? Porque o objetivo principal da casa é a divulgação doutrinária, então você bota isso de frente. Não quer dizer que não tem os outros trabalhos, mas é uma característica da casa. Então as pessoas têm que entender a característica da casa, se adaptar à característica da casa, e não querer chegar e querer mudar tudo. Vai para outra casa, então. Porque uma coisa é você ajudar. Vamos melhorar? Aí a casa, que é o trabalho do Grupo Leopoldo Machado, que é o grupo de viagem lá do Leon Denis. O Altivo sempre falava para a gente, respeitem a casa. Respeitem a maneira de como as pessoas trabalham. Já fui num lugar lá,
Olha, interessante, como você tem que... O Leopoldo Machado é um grupo de divulgação externa, que antes da pandemia a gente tinha um roteiro, lugares que a gente ia, os centros pediam, a gente levava um grupo para fazer encontro, fazer palestras, fazer ajuda na parte administrativa, orientações, porque tem o encontro das casas espíritas que dá essa orientação. Aponta assim, ó, trabalhos maiores, tinha um trabalho, era uma vez por mês em Campos, final de semana, em Pains, em Minas, era de 3 em 3 meses, ficava-se uma semana lá, e no último, que ficou no Rio Grande do Sul, no sul, a gente ficava 20 dias em janeiro lá, era tirar férias e ir para lá, que tu levou a malha, né? Esse tipo de coisa, de levar o trabalho para lá. Mas o Altivo sempre falava assim, ó, respeitar, cuidado para não atropelar. Primeiro, só ir onde chamarem e só fazer o que pedirem. Você tem que olhar e respeitar, porque até é o costume. Até, olha só o cuidado que ele tinha, até respeitar os costumes culturais. Então, por exemplo, ele tinha em Minas, cara, a gente saía de lá rolando. Porque todo centro que tu ia, lanche depois. E aí de você que fale não. Porque negócio é hospitalidade. Se você negar aquilo ali, o cara fica sentido. Então o que a gente fazia? Tinha um trabalho de tarde e um de noite. A gente já ia, sabia que ia ter, depois do trabalho, ia ter lá aquela fartura, tu vai lá dar uma beliscada, porque tu sabe que depois, no outro, tu vai ter que participar também. Os detalhezinhos. Então tinha um lugar, não vou falar o lugar, porque com esse negócio de internet, agora o cara escuta qualquer lugar. Palestra tipo assim, 6 horas. 5 para as 6 não tinha ninguém na mesa. E eu não fui para a mesa, né? Fiquei por ali. Deu 2 minutos para as 6, veio a pessoa para dirigir. Descalço. Morava em frente, veio abrir o trabalho e vamos embora. Costume do local. Tu vai fazer o quê? Não vou fazer o trabalho, vou ficar de bico. Nada, se adapta ali, fica na tua, faz o trabalho. Independente de qualquer coisa, cada casa tem sua característica. E não tu chegar lá com o dedo em riste para querer mudar a cabeça do cara. Mas quando você chega a uma casa e inverte, nós estamos falando de quem vai orientar. Aí é quem está procurando o trabalho na casa. Tu tem que se adaptar àquilo ali, inclusive a disciplina, principalmente isso. Tem um caso que o Altivo contava, veio fulano de tal, um dia chegou, não vou sair daqui, eu vou para outra casa, que eu não te aguento, não sei o quê, muita exigência. Aí foi embora. Mas, tudo bem. Passou um tempo, o cara voltou, e aí como é que tá? Você está lá na casa? Não, já fui para outra. Eu agora estou na casa fulano de tal, porque lá, o cara não sei. Ou seja, ele reclamava da disciplina que era rígida. Aí ele foi para um lugar, não se adaptou, a mesma coisa. Foi para o outro, mesma coisa. Então, ou seja, depois chegou à conclusão que o problema não era o Altivo e nem era o dirigente da outra casa, o problema era dele, só que ele não custou a ver. Então era isso, a pessoa não se adaptar àquilo ali, e a direção da casa, ela vai seguir aquilo ali, principalmente se ela estiver alinhada com o plano espiritual. Se ela estiver alinhada com o plano espiritual, ela vai fazer aquilo ali e não vai mudar, no sentido de porque o outro não quer. Não quero tanta disciplina. Então, meu amigo, procure um lugar que se adapte. Isso é importante. E esse trabalho autônomo é que eu investi, né? Que é o cara que não procura estar ligado a nada. Então, geralmente, quando você não quer ficar debaixo de uma disciplina, você vai querer fazer o teu, sozinho. Então, é muito fácil, nesses termos, você fazer, mas e o resto? A sintonia, como você está equilibrado. E aí, amigo, entra um negócio chamado orgulho, que é o ego de cada um, que os espíritos inferiores sabem muito bem como acessar. Enche, infla o cara e vai. Tu é bom? Não, tu não precisa disso.
não sei o que, não sei o que lá. E é diferente, que aí o cara vai se afastando exatamente do ponto de apoio dele. Então, a casa, que deveria ser o ponto de equilíbrio para ele desenvolver o trabalho, ele acaba se afastando, que é diferente de uma outra coisa. Por exemplo, você está numa situação e você está vendo que o caminho está errado, e você não está vendo jeito de que aquilo ali mude. A orientação que a gente tem é sempre assim, tudo bem, não se afasta, haja o que houver, não se afasta do trabalho, mas tu pode se afastar de uma condição de, não quero participar disso aqui, vou continuar com o meu trabalho só. Então, continua nos seus trabalhos, mas você não vai se meter numa parte administrativa. Diferente. Mas você se mantém fiel à casa, porque aquilo que está ali é passageiro. E a estrutura da casa não. Então são coisas muito complexas, mas que a fidelidade à casa e ao espiritismo. Então quando ele fala ali que o momento do espiritismo exige que todos estejam ligados, é porque o ataque é muito grande para desestruturar. Vai olhar lá, aconteceu na casa espírita, essas influências sempre ocorreram. Esse negócio de, não é à toa que você tem sempre aquela visão bem contra o mal, né? O diabinho e o anjinho. Tem, é claro, influência do espírito, tem o cara que influencia para o bem e para o mal, você sempre vai estar exposto a isso. Agora, quando você chega num momento de transição no planeta, em que você vai encarar uma divisão, separação do joio e do trigo, a perseguição ao bem é muito grande. Então, os espíritos, eles sempre colocam isso. O orar e vigiar, o vigiar e orar, é por isso, porque o assédio vai ser grande para desequilibrar. Então, quem quer a balbúrdia, não vai querer que o bem se instale. Igual na nossa época de colégio, isso ainda tem. A turminha da bagunça não quer. Olha lá para o pessoal que estuda, que está lá mais tranquilo, quer tirar ele daquela zona para botar tudo igual, tudo na bagunça. Então isso desestrutura. Por isso que ele está falando ali, as instituições têm que estar ligadas às instituições, porque é a garantia que a gente tem de se manter equilibrado. Agora, e se a instituição estiver se desequilibrando, aí é pior ainda, o compromisso tem que ser maior em você ficar para manter o equilíbrio. É muito difícil, mas a graça está aí, né? Não é um negócio tranquilo de fazer. Pode passar aí, então. Tu vê que isso vai rolando desde 94, essa página do Altivo é de 94. Ele continua: as instituições precisam de regras seguras que conduzam todos os seus trabalhos. Os homens são assim. Nenhum deles gosta de agir considerando a necessidade da disciplina própria. Todos querem regras precisas que se lhes digam o que fazer, que se lhes mostre o caminho a seguir. Que é tipo assim, só que a responsabilidade é de cada um. Tu tem que seguir, mas tem algumas coisas que é o bom senso. Tu não tem como limitar tudo. Uma regra geral é o bom senso. Então você tem, porque aí entra o 880. Se você quiser regrar tudo, você engessa. Você torna um negócio muito rígido. O critério, e isso é um dos maiores problemas em parte administrativa de casa espírita. Tem que ter regra? Tem. Tem que ter disciplina? Tem. Só que, pela visão espírita, cada caso é um caso. São indivíduos. Isso é técnica até na didática. Tu não pode ensinar da mesma maneira para todo mundo. Tu tem que ensinar a mesma coisa para todo mundo. Mas a metodologia de chegar a cada um é diferente. Isso é princípio de didática. E eu nunca mais esqueço, ver que a coisa não tem... Quando a gente olha para trás, a gente entende o que algumas coisas aconteceram. Eu, quando comecei a faculdade, eu entrei para licenciatura em Química, mas eu queria fazer Química Industrial. Eu entrei para Fluminense. Eu fiz 2 semestres de licenciatura.
Então eu fiz didática, uma cadeira de didática, eu fiz 2 semestres. Um trabalho que a professora mandou fazer, e por causa de horário nós caímos numa turma de filosofia, e a gente era tecnológica, e só tinha nego de filosofia, né? Tudo de letras. Nunca mais esqueci, ensino para a competência. O nome do cara era Paul Nagin, até parecido com o Nagai, o nome do cara, olha só. Nagel, um negócio assim. Um britânico, o cara era inglês. Que é o ensino para a competência, a teoria era exatamente isso. Era você não nivelar por baixo, nem pelo meio. Se o Newton está mais adiantado, dá a linha na pipa dele para ele progredir. Pô, se você está menos adiantado, eu vou dar mais carga de aula para você. Então, por isso que ele está falando, cada um tem que receber o que precisa, não o que eu quero dar. Interessante isso, e o nome era esse, Ensino para a Competência. E eu tive que ler esse livro todo, era um livro assim, porque as pessoas que estavam no meu grupo eram mais tímidas que eu na época. Eu tive que entender o livro, explicar para eles darem aula. Conclusão, foi a maior nota, foi a primeira vez que a parte de tecnologia superou a parte de... Isso é um detalhe. Mas por quê? O que a mulher falou? Não, o ensino, está uniforme o trabalho de vocês. Claro que está uniforme, foi eu que fiz sozinho. Os outros, cada um fazia uma parte, juntava. O nosso não, o nosso eu desenvolvi tudo, você vai falar daqui até aqui, você daqui, e ficou. Foi engraçado, mas depois eu falei, cara, ali eu me desinibi para isso, para apresentar, e aprendi isso, que é o que a gente vê na doutrina espírita. Qual é a lógica dos espíritos? Cada um tem de acordo com a sua necessidade, cara. Então tem que ver. O Altivo fazia muito isso, só que o nego não tem peito para fazer. Mesma situação, tem o fulano A e o fulano B. Para o fulano A é uma coisa, para o fulano B é outra. É protecionista. Não, ele sabe quem é o fulano A e sabe quem é o fulano B. Isso pode para você não. É difícil fazer isso. Só que por quê? Por isso tu precisa de pessoa para gerenciar. Se fosse só regra, botar uma tabela assim, se fizer isso é aquilo, se fizer aquilo outro, isso é isso aqui. Então, para pessoas, tu tem que agir assim. Mas dá trabalho. Eu não posso passar a régua nele igual eu passo naquele. Não pode, é igual filho. É igual filho, cada um tem... mas a regra é por isso que aquele livro me ajudou a entender. Aquela regra é que tem uma regra para cada um, apesar do objetivo ser o mesmo. Na criação do filho, eu tive 4, cada um era de uma maneira. O objetivo é um só, mas essa eu tenho que tratar assim, a outra assado, nessa tu freia mais, nessa tu pode largar, na outra... É complicado, exato, mas é complicado, mas isso, por isso que é ensino para a competência, é para cada um, de acordo com o que precisa. É difícil fazer isso, porque dá trabalho. Não é você pegar algo, um troço só e passar para todo mundo. Não, você tem que adaptar para cada um. E aí? Exato, mas os professores que têm consciência, eles ficam frustrados, porque eles veem que tem uns que podem andar mais e tem outros que precisam mais. E eles têm que nivelar pelo meio, aí ferrou. Nivelando pelo meio, tu atrapalha quem está em cima e prejudica quem está embaixo também. Exato. Então, são coisas que tu vê, tudo é equilíbrio. E eu entendia determinadas coisas quando ele falava, porque às vezes eu falava assim, olha, a gente não pode nem falar isso, não vou nem falar isso, que o pessoal escuta, é meio estranho. Mas tem algumas situações que a regra é essa aqui, mas não, faz isso, tudo bem, pode fazer assim. É diferente, porque ele tem uma visão individual do negócio. Então tem uma regra geral e tem algumas variantes aqui que depende de com quem tu está aplicando aquilo ali. Dá uma passada, Nil. Dá uma passadinha. Vamos lá. Quando estamos distante de um progresso que vai ser apresentado aos olhos de todos os espíritas, sentimos haver necessidade das chamadas regras mais precisas para que o serviço se expanda disciplinadamente, equilibradamente dentro do caminho do bem.
Mas aí ocorre o outro perigo, o de que as regras sejam tão precisas que tolham as iniciativas, que as medidas sejam tão duras que acabem mostrando o coração enrijecido. Os sentimentos pessoais são tão determinantes que se deixa de pensar em Deus. Isso foi aquele resumo que eu falei antes lá, que você tem que ter uma regra, mas se você botar isso muito pão, queijo, você enrijece de tal maneira que você inibe a ação de cada um. E a gente observa determinadas situações que está chegando a isso. Isso é complicado para se fazer. Eu já escutei uma situação de uma amiga comum de trabalho, amiga do Altivo também, mais dele, primeiro dele do que eu, conheci depois, e mantenho amizade até hoje. Uma vez, e isso ela contou para a gente assim, de estudo, de coisa, ela falou assim, uma vez o Altivo me virou para mim e falou assim, minha filha, você está sendo muito exigente com os trabalhadores. Se você continuar assim, você não vai ter trabalhador. Entende? É isso que ele está falando ali. Tem que ter regra, tem que ser aqui. Essa é a diretriz. Só que você vai pegar algumas pessoas que ainda não estão preparadas. É como ele está falando ali, não tem, ainda não estão dentro de um equilíbrio, não é? Que é um progresso que está distante ainda não existe para aquelas pessoas, para nós. Então, se você enrijecer muito, espanta o trabalhador. Aconteceu isso comigo, depois tu entende. Eu, na época, eu trabalhava, quando me levaram para o centro, me levaram direto para Malé e para o Leon Denis, no mesmo tempo. Então, conheci a assistência social e o Leon Denis junto. Então, eu ia domingo. Olha só, domingo era o dia que eu jogava pelada, futebol, domingo, cedo. Meu Deus do céu. Eu, na época que eu cheguei no Leon Denis, eu estava com 28. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol. Aí me levaram para lá, para eu conhecer, eu enxerguei. O que eu fiz? Falei, cara, não dá para sair do 0 ao 100. O que eu fazia, rapaz? Eu ia, chegava cedo para jogar a primeira pelada, tentar ganhar para jogar a segunda, para chegar às 9 horas e ir para Malé. No início eu fazia isso. Fui fazendo, até que um dia que eu cortei o futebol desse dia. Não ficou cansativo. Eu comecei porque tu vai pegando gosto com o trabalho e tal, arrumei outro dia para jogar bola. Fui fazendo isso. E não tinha aquela exigência. Olha só, se tem uma regra rígida, eu não ia ter esse período de adaptação. Você vê como é que eu acho, né? Eu sei dos problemas dele, de trabalho. Tem a regra. Exato. Mas eu tenho que entender o lado. E tu vai perder, senão vai perder o trabalhador. O exemplo é uma de desobsessão que o pessoal fala. Tem que vir toda desobsessão, tem que vir. Mas eu não posso. Aí, então não vem nenhuma? Não, vem os dias que você pode vir. Mas aí você vê também a força de vontade do trabalhador. Também. Eu vejo que ele está aqui. Por isso que cada um é cada um. É isso que a gente está falando. Você tem que conhecer. Então, ali é para você dar oportunidade. Quando o Altivo uma vez chegou para mim e falou assim, eu estou falando de mim porque é o exemplo que eu sei, isso não é nenhum assim, dizer que é, não, é a situação dele, da compreensão dele. Na época, eu com 28, eu fazia decoração de carnaval, de clube, e não tenho formação nenhuma disso, é que eu vinha com essa habilidade. Aí fazia, e ganhava uma graninha boa. Eu fazia faculdade. Desde 18 anos, eu fazia esse trabalho. Eu parei só quando nasceu minha segunda filha, que não dava. Mesmo eu trabalhando, eu tinha uma equipe lá que trabalhava comigo ao mesmo tempo. Mas olha só, aí
O Altivo vira para mim um domingo lá e fala assim: vem cá, você se sentiria à vontade de chegar ali e falar ali para os assistidos o Evangelho? Aí eu olhei para a cara dele e falei: cara, chegar ali e falar, eu acho que até vou e falo, mas, cara, eu não me sinto em condições de chegar ali e falar, pô. Porque tu chega com aquela impressão que tu tem que ser perfeito para trabalhar. Aí ele vira, olha só a reação. Ao invés dele criticar, não tem problema não. Eu tenho um aí, eu esqueço o nome dele, morreu há pouco tempo. Tu vai lembrar quando eu falar, que ele trabalha para a escola de samba, que ele fazia escultura em isopor, eu esqueço o nome dele. Eu assim, ele some, só aparece aqui depois da quarta-feira de cinza, ainda cheio de purpurina no cabelo. Não tem problema não, um dia você não vai precisar mais fazer. Luzia Matias. A compreensão. Luzia Matias, Valdeci, todos eles foram senadores. Luzia Matias desfilava nas escolas de samba. Eu carnaval, eu tinha grupo de fantasia, eu fazia decoração de carnaval, eu me acabava no carnaval. No dia do carnaval, segunda e terça. Mas olha só como é que esse negócio funcionou. Olha só como é que funcionou. Como é que funcionou para mim. Eu com 28, quando eu casei, eu já tinha parado de brincar o carnaval. O meu primeiro casamento. Eu já não brincava mais do carnaval. Porque eu descobri que eu gostava de carnaval por causa de ser solteiro. Ser casado no carnaval, para mim, não tinha tanto atrativo. Mas eu continuei fazendo o trabalho de decoração. Mas aí tu vê, se tivesse aquela... Não, tu não pode. Ele fez um negócio que nem eu sabia que podia fazer ali. E hoje eu penso, não é você estar pronto para trabalhar, é o trabalho que te deixa pronto. Porque é o trabalho que vai te dando essa... Tanto que depois eu fui fazendo, fiquei numa boa. E tanto que eu trabalhei nos primeiros encontros de carnaval. Fui trabalhar com jovens e tal. Você vai se adaptando, por exemplo. Até hoje eu gosto de cara. Eu não como. Pelas minhas atividades aqui, todo dia eu tenho que estar, estou aqui todo dia, eu como mais. Mas foi difícil no início. No churrasco, no comer. Aí você vai diminuindo, daqui a pouco você se adapta. Daqui a pouco aquilo não te faz mais falta. São as adaptações, mas que você vê, é porque tem coisas que você só aprende quando você tem que praticar aquilo ali. Porque enquanto está na teoria, é para o outro, você tem uma visão. Quando você tem que aplicar aquilo ali, a visão é maior. Então, essa paciência que ele falou ali, que tem que ter regra, mas se ela também não pode ser muito rígida, é uma questão do equilíbrio. Tem que tem as regras e a exceção é para você gerenciar. Se você não gerenciar, não precisa de ninguém. Só botar um papel ali se fizer isso, é aquilo ali, igual pescaria. Pega um peixe, é esse o brinde. Não pode. Esse é um negócio. Quando ele fala que esquecer, é aquilo que eu falei de uma maneira geral lá no início. Você tem que melhorar a administração, modernizar? Tem que botar tecnologia? Tem. Mas você não pode perder o coração, você não pode enrijecer o coração, você não pode deixar, porque primeiro você tem que ser cristão. Então são algumas coisas que você fala assim, mas lá fora se faz isso, sim, mas aqui não é lá fora. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. É uma coisa que a gente convive desde... mas o pai de fulana deixa. Mas você não é fulano e nem eu sou o pai dela, você é minha filha, não é dele. Ninguém mandou escolher. Então, são situações que você tem que conviver e buscar o equilíbrio. Agora, tem muita coisa que a gente não consegue. Agora, o melhor caminho disso, vamos lembrar lá no início, é você estar ancorado na casa espírita. Se você se desligar da direção espiritual da casa, meio caminho andado para dar com os burros na água. Por quê? Porque você vai se guiar por si só.
Então, uma coisa que a gente sempre observa nessas viagens todas que a gente fez, aí para acompanhar com o Grupo Leopoldo Machado, nas casas que a gente convive aqui, é o seguinte: direção material da casa está alinhada com a direção espiritual, ponto, vai crescer. Botou estudo, divulgação doutrinária, trabalhou seriamente com isso, vai crescer. Usou fenômeno mediúnico só, cometa, passa e um dia acaba. Se você se basear, porque a intenção não é encher a casa. Se você botar fenômeno, você pode encher a casa, mas vai encher de que tipo de plateia? Por isso que depende do objetivo da casa. Não estou falando que isso é errado nem certo, estou falando o seguinte: por isso você tem que estar alinhado com o plano espiritual. Essa casa, porque a casa, quando se materializa aqui, ela já foi criada antes no plano espiritual. Então, qual o objetivo? O objetivo é esse, vamos seguir o objetivo. Para você trazer para cá. Então, não interessa, pode ter 2, 3, 4, 5, 10, mas são que tipo de clientela eu quero? Pessoas que queiram estudar a doutrina espírita. Pronto, é isso que tem que ser feito. E tem trabalhos que são trabalhos que não são para a multidão, e tem trabalhos que são para a multidão. Isso aí a gente tem que entender. Então, é aquele negócio, a gente tem que usar do instrumento. Exato, porque é diferente, o objetivo não é quantidade, isso está desde a codificação, não é para fazer proselitismo, não é para isso, a trazer mais gente, não é isso. O que eu quero é cumprir o objetivo da casa, por isso você tem que ter esse objetivo muito claro e estar alinhado com o plano espiritual, senão você vai começar a trabalhar pela tua cabeça, vai começar a fazer besteira. Está crescendo, tem mais gente. Você quer ver um negócio que é difícil de engolir? Tu precisa de dinheiro para manter a casa, preciso, mas tem que sobrar. A pergunta: sobra em casa espírita? Não sobra. Tu não tem que estar preocupado em sobrar, tem que estar preocupado em não faltar, que é diferente de sobrar. Por quê? O altivo falava isso. Casa espírita, não é só o altivo, um monte de espíritos fala isso. Casa espírita não é para ter dinheiro em caixa. Não é para ter dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa que está se falando é sobrando, aplicar. Não. Tu está aplicando exatamente no que tu pode. Acontece, quando o altivo desencarnou, uma mensagem do plano espiritual, muita gente ficou assim: olha, a situação está difícil, porque quando o altivo desencarnou, uma coisa é ele, a figura dele. A figura dele tinha, além do magnetismo, a confiança construída no tempo todo. Pessoal que nem ia ao centro fazia doação, porque foi uma vez, teve um favor, alguém foi curar, ou então o cara quer ajudar, mas não sabe aonde. Ele vê um trabalho de confiança, ele quer ajudar. Eu tenho um amigo que até hoje nunca foi ao Leon Denis, não é espírita, ele faz uma doação mensal lá para o centro, porque ele sabia que era espírita, que eu frequentava lá. Um dia ele me perguntou, eu falei: procura uma instituição que você confie, porque eu também passei por isso. Tu quer ajudar, mas vai ajudar, tem um monte de malandro aí no meio do caminho. Procura uma instituição que você confie. Aí ele pegou, falou assim: não, eu confio em você, é lá que você faz, eu quero fazer doação para lá. Não sabe nem o que é. Perguntou, expliquei tudo para ele, ele até hoje doa, mais de 20 anos, olha só. Então, essas situações que você faz esse tipo de coisa, é para você atender. Então, quando ele desencarna, diminuiu, porque você perdeu a referência. Plano espiritual, se tiver que diminuir algum trabalho, corta da assistência social, não corta da divulgação doutrinária, que é um troço que aparentemente a pessoa vai, não, o objetivo é dar o pão da alma, o pão do corpo é necessário, não é com essas palavras, tá? Estou falando do objetivo, como era o objetivo lá da comunicação, era essa,
Pode faltar o pão do corpo, tem muita gente aí para dar. O pão da alma, da maneira que a doutrina espírita dá, é único. Então você tem que sustentar a alma. O corpo é necessário, mas vai fazer o quê? Doa o que der para doar. Olha só. Eu não posso dar 600 cestas. Dá 400, 200, 100. Dá o que puder. Exatamente, tu vê. Isso só ocorre quando você tem uma diretriz firme e que você está alinhado com o plano espiritual. Porque se você não tem essa orientação e não acredita firmemente nisso, tu vai ficar, caramba, o que eu faço? Tem não sei quantas famílias lá dependendo disso. E aí? E o Leon Denis tinha. Eu lembro que na hora que eu comecei, tinha 600 famílias. Que uma base de 2, 3 de cada um, olha quantas pessoas dão. Depois eu não sei como é que ficou a estatística. Eu lembro, porque quando eu entrei para lá, eu comecei a ajudar nessa parte de organização, eu ficava na triagem. Então é um negócio que você ou está alinhado, ou se você for fazer pela sua cabeça, a probabilidade de errar é muito maior. Então é muito importante ter a regra e ter o equilíbrio para seguir. Oi? Chuteiras de luz. Tu vê, a gente ia jogar lá, ia naqueles campos lá da aeronáutica, né? Que o Nildo, você que arrumava, tinha mais alguém lá. Aí a gente botou de brincadeira para chuteiras de luz. Era sábado de manhã, né? Às vezes tinha sábado, domingo. Domingo não, domingo tinha os estudos, era sábado. Os velhinhos lá, tudo correndo atrás de bola. Mas é aquilo, é outro negócio também. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu até hoje tenho um dia que eu jogo meu futebolzinho. Eu gosto de fazer esporte, até porque você tem que fazer algum movimento, você tem que fazer alguma atividade para manter o bem-estar, para você não ficar dependente, para você ter um final de vida melhor. Não vai ficar para titia, mas pelo menos garantir mobilidade. Então fazer isso, tem que fazer. Agora o equilíbrio. Eu tenho meu diazinho ainda que eu vou lá e jogo meu futebol. Não é pecado. E essas atividades que você vai buscar para equilibrar, a casa espírita, ela sempre é um guia de orientação, para que você tenha um apoio para decisões que você vai tomar. Aí ele fala, assim, irmãos, trabalhem nas regras, trabalhem nas orientações, trabalhem em todas as necessidades, em todas as necessárias ordens para serem cumpridas, mas que em nenhum momento se esqueçam da caridade, da compreensão, da compaixão também. E isso aí que é difícil tu pegar uma pessoa técnica e colocar dentro de uma casa espírita sem ela ter entendido ainda como funcionam as coisas. A tendência dela, ela dá uma deslocada, mas também é o tempo, tem que alimentar, por isso que o ensino, o estudo é fundamental, para que a pessoa entenda como aquilo ali funciona. E isso você vê, a gente tem que aplicar muito, a gente está falando na parte administrativa, mas nos próprios grupos de trabalho dentro da casa espírita. Tu vê, a gente não vai trabalhar só com pessoas que a gente se harmonize bem. A gente vai ter que trabalhar com alguém que a gente não vai muito com a cara. E aí, vai fazer o quê? Eu não posso sentir. Não, vai sentir, é natural, é como os espíritos falam. Tu não pode sentir o mesmo prazer estando ao lado de um inimigo do que tu vai sentir com um amigo. Aí fala assim, mas você considera a pessoa inimiga? Não, estamos falando de resquícios de outras encarnações. Em qualquer ambiente você reúne pessoas que tiveram problemas no passado e outras que não. Então, como é que funciona? Você vai ter afinidade com as pessoas, se pensar em termos de relacionamento passado. Você vai ter afinidade com quem trabalhou junto contigo, te ajudou, e não vai ter com aqueles que fizeram alguma coisa de ruim para você. E afinidade com aqueles que pensam da mesma maneira que você e um pouquinho de chega para lá com as pessoas que não pensam igual a você. Então tem causas atuais e causas anteriores nisso. Não é só por conta do passado, é por causa de pensamento de hoje também. Então é a chamada
vida em sociedade. Como os espíritos falam, tem que ter esse atrito para que a gente se aperfeiçoe. Aí tu vai achar que na casa espírita tu não vai encontrar ninguém com essa característica? Claro que tem. E você é exatamente para quê? Qual o objetivo? Para a gente ir polindo, como já fala, fazendo o atrito, né, para polir as partes. Vai polindo as pontas com atrito. Uma casa em formação como a nossa, aí entra aquela frase lá do Dr. Erra, a disciplina precede o amor. Sim. Porque não dá para você abrir. Então, quando a casa amadurecer, e ela amadurece com os seus componentes, quando você começa a adquirir a confiança um no outro, começa a se estabelecer os laços de amizade, de confiança, aí você toca de uma maneira diferente, é uma outra maneira de tocar. Agora, no início, é capa-buraco em pedra, porque você tem as forças externas que não querem você aqui, você tem as pessoas que chegam com suas desarmonias, normal, natural, e você ainda não tem um grupo contigo. Ainda não tem uma sustentação material firme. Por experiência, quando eu cheguei no Leão Denis, eu encontrei uma casa formada. Para mim foi fácil. Era tudo estruturado. E quando você pegava o altivo, ele tinha um grupo com ele, fechado com ele. Né? E então foi fácil para a gente. Aquele grupo ali foi absorvendo os novos que iam chegando, via o potencial de cada um, dava oportunidade. E agregando mais. Aqui é diferente. Não é que vai ser diferente disso. Aquilo ali é o correto, mas aqui você está na formação, você está na construção da casa espírita. Não, mas mesmo nesse texto, a disciplina, a regra, o direcionamento é o primeiro aspecto que tem ali. E você faz como adendo não perder o coração, quer dizer, não enrijecer o coração. Mas a disciplina, ela é sempre a base de tudo, porque não tem como, olha só, aonde não tem disciplina, não tem resultado bom. A gente tem que entender isso. Ah, mas é muito rígido, regula-se. Aí eu vou te falar, a maneira de cada um pensar. Na educação das minhas filhas, às vezes tinha lá com a esposa, e eu sempre falava assim, olha, eu prefiro errar para mais do que para menos. Definição de cada um. Eu me sentia mais confortável, falei, não, peraí, se eu não tenho noção de o que é o equilíbrio ainda, primeiro aqui, errar para mais, no sentido de ser mais rígido do que menos. 4 não, 5. 4 filhas, a mulher, ninguém mandou. Não, mas era aquilo, e as diferenças de espírito, aquele negócio todo, um harém. Se bem que eu acho que ainda falta, outra encarnação ainda vai ter que cumprir o resto, mas vamos lá. Mas é uma condição, mas é escolha que tu faz. É preferível. Então, no caso das regras aqui, em casa espírita, você não pode partir, você tem que partir disso, partir das regras, da disciplina e gerenciar as exceções, não o contrário. E não fazer que as exceções virem normal, coisa normal. Por isso que tem que ter o alinhamento com o plano espiritual. Porque quem vai dar esse direcionamento para a gente, vai ajudar a manter o treino nos trilhos, é o plano espiritual, cara. Aí tem que ter realmente uma condição, às vezes, ou nas casas que a gente ia visitar, mas vocês é fácil, vocês têm o altivo. Não, mas olha só, tudo bem, não é todo mundo que vai ter um médium capaz de fazer essa ligação mais direta. Mas olha só, direta não, intermediar. Mas olha só, todo mundo de noite desdobra. Então marca uma reunião com a direção espiritual da casa quando dormir. É claro.
E todo mundo tem acesso, é só pedir, bate que a porta vai se abrir. Aí o cara vai amanhecer com aquela intuição. E aí tem que desenvolver a confiança nesse tipo de contato. Porque senão, e olha o que os espíritos falam para a gente, no futuro vocês não vão precisar mais do médium. Por que não vai precisar mais do médium? Porque você mesmo vai descobrir como você acessa o plano espiritual, que é pelo pensamento, pela condição, todo dia que vai dormir. Experimenta fazer isso, cansei de fazer isso. Eu desenvolvi com esses contatos. Eu estava cheia de dor, uma dor, e no dia seguinte eu tinha que ir para casa. E aí eu falei assim, pedi, rezei e tal, e dormi. Cara, no dia seguinte eu acordei cheia de gás, como se nada tivesse. Não, e com problema mesmo, com dúvida mesmo, de coisa você fala assim, olha, estou com problema assim, por favor, durante o sono, por favor, me levar para o ambiente de estudo, de trabalho, que eu possa ser orientado. E tu vai amanhecer com... Por isso que, mesmo quem não acredita nisso, o que o pessoal fala? Dorme com um problema, acorda com 1000 soluções. Nada melhor do que uma boa noite de sono. Porque o cara está analisando o fato. Sabe que isso vai dar, não só para a saúde, na cabeça, trabalho quantas vezes, e não só o trabalho espírita, muito, várias vezes, o tema do encontro, não sei o que, ela acorda no dia seguinte com as coisas tudo na cabeça, mas do trabalho mesmo, você está ali com aquilo, por que tu acorda e, caraca, vou fazer isso, e vai lá, tenta, e dá, é porque é o contato que você vai buscar com o plano espiritual, e isso vai ajudar em qualquer situação. Então, a casa espírita, se o cara não tem um médium que proporcione assim, uma conversa com o espírito incorporado, não vem a avó, vai ao vosso reino. Vai fazer o caminho que tem que fazer. Agora, é fundamental a confiança. E aí entra um ciclo que pode ser um ciclo vicioso ou virtuoso. Porque, olha só, você tem que estar equilibrado para manter o contato com o plano espiritual. Direção da casa. E se você não tiver esse contato, tu vai desequilibrar. Então, você tem que buscar o equilíbrio aqui junto. Buscar aqui para que aquilo ali se torne um ciclo virtuoso e não vicioso. Porque se você começar a desprender dali, o acesso que você vai ter ao plano espiritual não é com o plano espiritual superior. Por isso, a casa é importante. E hoje, a maioria das casas, assim que eu vou e que a gente conversa, o pessoal respeita muito ainda o altivo, né? Nesse sentido, eles são muito gratos ao altivo. Muitas casas, eu vou a algumas casas que têm vínculos assim, e que eu sou considerado até da casa, por conta desses trabalhos que o altivo botava para a gente fazer lá. Então as pessoas sempre procuram, né? Como é que está? Como é que é? Qual é a tua visão? Porque sabe que a gente teve essas orientações do altivo, então é como se fosse uma continuidade daquele tipo de coisa. Você vê, muitos foram dirigir casas espíritas dali. Que saíram da Eudemir, uma opção, exatamente para expandir, um monte, exatamente para expandir essa lógica de direcionamento da casa. E o pessoal segue por causa da confiança, sobretudo da confiança. Por quê? Porque sempre tinham a consciência que o altivo estava sempre ligado ao plano espiritual. Então, é isso. Vê se qual é o... que já está quase no horário, né? Qual é o número dessa aqui? Então, essa é a que começa a semana que vem. Neste período em que o Espiritismo é a 3 ponto... Não é 3.3 não? É 3.3, cara. 3.2 nós vimos, já tinha acabado, eu acho.
Vê aí, bom, é fácil ver. Quando for ver aí no... Ah, então tá, essa aí. E aí marca o slide, qual foi? 8. Vamos lá. Faça. Querido Jesus, mais uma vez estamos elevando nossos pensamentos e corações a Ti, para agradecer a oportunidade do estudo e do trabalho. Permita, Senhor, que possamos absorver todos esses ensinamentos que os amigos espirituais nos passam e que possamos também aplicá-los no nosso dia a dia. Em Teu nome, em nome dos espíritos amigos, dirigentes dessa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos permissão para dar por encerrada esta fase dos nossos estudos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.